Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós vamos estar meditando e dialogando aí sobre o capítulo 9 de Gênesis. Então já prepara papel, caneta, Bíblia, tudo que você precisar para estudar e para anotar aí, né, o que a gente for aprendendo juntos. Se você perdeu algum dos outros vídeos sobre os outros capítulos, é só entrar aqui no meu canal que você vai ter acesso a todos eles, tá? Eu deixo sempre aqui gravado. Então vai lá, se atualiza e volta aqui para esse vídeo, tá bom? Então vamos começar. Eu vou mudar um pouquinho, né, desde do vídeo anterior que eu tô fazendo a leitura aqui do capítulo, então vou fazer a leitura mais uma vez, a gente vai seguir assim e depois vamos conversar sobre esse capítulo. Se você não quer ouvir a leitura, só adianta um pouquinho o vídeo e vai direto para a parte do estudo, mas não deixa de ler o capítulo, isso é muito importante. E aproveite e já dá o seu like aqui para ajudar esse canal a crescer e os estudos a chegarem mais pessoas. Compartilha, comenta e se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Amém? Vamos começar? Capítulo 9 vai dizer assim: A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é a vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem-se nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês, e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Até aí, amém? Então, nesse capítulo aqui, nós vamos começar a ver o que aconteceu logo após o fim do dilúvio, né? Capítulo 8, nós falamos do final do dilúvio e aqui é o recomeço, quando eles recomeçam a viver em terra seca.
A primeira coisa que Deus faz é abençoar Noé e seus filhos. Assim como ele deu uma bênção a Adão e Eva lá no início, em Gênesis, quando ele cria o ser humano, né, a humanidade, ele também dá, né, estende essa bênção aqui a Noé e a sua descendência, assim como ele também abençoa os animais. E olha que interessante, Deus, mesmo sabendo da maldade intrínseca no ser humano, nesse ponto aqui, né, ao contrário do início de tudo, ele manda que eles sejam férteis, que se multipliquem, que encham a terra. Então, mais uma vez, Deus quer que a humanidade, né, esteja aqui preenchendo tudo que há e sejam aí abundantes nessa terra. Também é possível compreender aqui, nesse capítulo, que anteriormente a alimentação que foi dada a Adão e Eva era uma alimentação completamente formada dos frutos da terra. Então, frutas, folhas, vegetais, não era uma alimentação carnívora. Porém, quando chega aqui nesse ponto, Deus estende então a alimentação do homem a também poder estar ali se alimentando de carne. E aqui ele diz que tudo que se move, né, pode ser utilizado como alimento, tudo que vive e se move pode servir como alimento para o homem. Então, nesse momento, os animais passam também a servir de alimento para a raça humana. Porém, tem um detalhe em tudo isso. Deus vai dizer, mas não comam a carne com sangue, porque o sangue é a vida. Então, eles poderiam se alimentar de seres vivos, dos animais, de tudo aquilo que vivia e se movia, porém sem comer, sem beber ou se alimentar do sangue. Tanto que a gente vai ver, né, que existe uma alimentação, um tipo de modo de preparar a carne para o uso pelos judeus, que é justamente para que se retire aí, né, o sangue e não comam-se carne com sangue. Eu não sei de que região você é do Brasil, mas aqui em Pernambuco, especialmente no interior de onde a minha família vem, se come, por exemplo, algo que é chamado de galinha cabidela, que é cozinhar a galinha junto com o sangue dela. Então, é muito comum, né, se utilizar desse tipo de alimentação aqui no interior, assim como outros pratos que também se utiliza o sangue. Então, isso é algo que é proibido por Deus. E no Novo Testamento, quando Paulo, os apóstolos, eles se reúnem para decidir, né, o que seria lícito ou não para os gentios, agora que eles fariam parte também do povo de Deus, uma das restrições que eles dão aos gentios, dentro agora do cristianismo, é justamente não comer a carne com sangue. Então, isso se mantém. Hoje, se você é cristão, você precisa se abdicar desse tipo de alimentação que envolve o sangue, porque é algo que Deus determinou que não deveria ser feito e que, mesmo entrando aí no Novo Testamento, se manteve essa restrição. Então, nada de comer carne com sangue, porque o sangue é a vida, isso é o que o próprio Deus diz. Nós vamos perceber também que dentro de muitas religiões pagãs, eles se utilizam desse costume ou desse ritual de estar bebendo sangue, né? Sangue de animais. E isso é justamente, eles levam isso para o lado da vitalidade, muitas vezes. Então, de que a força vital está ali no sangue, e eles estão se alimentando dessa força vital ao ingerirem sangue de animais ou, enfim, seja lá do que for, dentro dessas religiões pagãs. Olha como a gente vê, né, essa duplicidade, como o paganismo ele anda realmente aí na contramão do que Deus prega, do que Deus ensina. Bom, mas voltando aqui à palavra, também vai falar sobre o derramamento de sangue. Então, assim como a gente viu lá, né, que o primeiro assassinato ocorreu ali logo no começo, dentre os primeiros descendentes de Adão e Eva, Deus mais uma vez reforça que isso não pode acontecer. Não é para estar se derramando sangue. E ele inclui, inclusive, os animais. Então, o animal que matar um ser humano, ele será cobrado tanto quanto o homem que mata outro homem. Então, isso é veemente aí repugnado por Deus. É uma ação que Deus não permite. E ele diz o porquê, né? Porque o homem, a imagem de Deus foi criado. Então, por causa da imagem de Deus que está contida no homem, mesmo que agora mesmo o homem estando corrompido, mesmo a humanidade, né, tendo caído, ainda há a imagem de Deus, ainda há requisitos da imagem de Deus
na humanidade e por isso Deus não aprova e não aceita o assassinato. O próximo ponto do nosso estudo é justamente o que hoje nós chamamos de arco-íris, mas na verdade é o arco da aliança. Esse nome arco-íris é porque ele foi utilizado aí por muito tempo como um símbolo da deusa Íris. Então virou o arco-íris dentro da religião pagã e foi a forma, né, de denominar esse arco que a gente vê colorido quando chove, é popular. Então pegou, ficou popular. Hoje é muito comum a gente chamar arco-íris porque aprendeu assim, mas na verdade é o arco da aliança. Hoje o arco ele também é um símbolo, né, como a gente sabe, para uma comunidade, né? E acabou então perdendo o verdadeiro sentido, porque o arco, na verdade, ele é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Quando Deus ele promete a Noé que jamais, né, nunca mais, ele irá novamente destruir a humanidade por meio do dilúvio. Então, as águas, tanto da chuva quanto das comportas que ele abriu ali, jamais iria acontecer a mesma coisa novamente. Deus é tão gracioso que com certeza o ser humano ele ficaria com medo, né, de que isso acontecesse novamente. Então, desde o primeiro momento, Deus já garante, olha, nunca mais isso vai acontecer. E o sinal que vai servir para mim e para vocês é que eu vou colocar o meu arco nas nuvens e toda vez que eu olhar para esse arco, eu vou me lembrar da aliança e aí vai chover, vai ter nuvens, mas não vai ter dilúvio mais. E vocês também podem olhar para esse arco e se lembrar da aliança, né? E aí vocês vão ver que não, Deus está ali colocando o arco dele nas nuvens, é um símbolo de que ele nunca mais fará isso. Então, o verdadeiro significado desse arco é a aliança de Deus conosco, garantindo que nunca mais, né, ele destruirá a terra, e não a terra, mas os seres que vivem nessa terra através do dilúvio. Olha que lindo, né, o que Deus faz e como Deus faz as coisas. E já no finalzinho, nós vamos ler sobre um relato aqui do que acontece com Noé. Noé, ele era agricultor e a primeira coisa que ele vai plantar quando ele sai da arca é uma vinha. E ele não só planta uma vinha, como ele se embriaga, ele bebe o vinho e se embriaga. E quando ele está embriagado, ele vai e fica o quê? Nu dentro da sua tenda. Aí o seu filho mais novo, Cã, ele vem para a tenda do seu pai e vê que ele está nu. E em vez dele cuidar do pai, dele cobrir o pai, vestir o pai, né? Está ali auxiliando o pai naquele momento de embriaguez, não, ele vai chamar os irmãos, mas com que motivação? Lembra que Deus vê o coração, a motivação do homem? Então ele vai motivado para talvez caçoar, para expor a nudez do pai, envergonhar ainda mais o pai. Só que os dois irmãos dele não agem da mesma maneira. Eles já vão prontos para cobrir o pai de uma forma tão honrosa que eles sequer olham para ele. Eles vão de costa carregando um pano para cobrir o pai. E no outro dia, quando o pai, né, quando Noé descobre tudo o que aconteceu, porque olha, ele perdeu o senso, né, quando ele estava embriagado, para a gente entender. Essa é a primeira vez que se fala da embriaguez aqui na Bíblia, e nós vemos de cara a consequência dela, tanto como o comportamento muda, porque Noé mudou o comportamento dele, ele jamais ficaria nu, tanto que os filhos, né, tiveram essas reações porque não era um comportamento comum do pai deles. Então, ele fica nu, ele perde completamente, né, a ciência daquilo que estava acontecendo, ele perde o domínio sobre ele, precisa da ajuda dos filhos para se cobrir. E se a gente perceber, no versículo 24 vai dizer assim: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o filho caçula lhe havia feito, disse. Então, veja bem, ele não lembrou. Ele não lembrou do que aconteceu. Ele descobriu, alguém contou para ele o que tinha acontecido. Para você ver que até isso o álcool faz. Quando você se embriaga, você perde completamente a memória, a lembrança muitas vezes daquilo que você fez. Então você para de ter domínio sobre as suas ações, você se comporta de forma que não se comportaria se tivesse são, você para de ter domínio sobre o que está acontecendo ali e ainda é capaz de não se lembrar de nada no outro dia. Por isso que embriaguez é pecado. Por quê? Porque você perde o seu domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito, é algo que Deus nos dá.
Ele nos dá a capacidade de nos dominarmos, de decidirmos conscientemente aquilo que vamos fazer. Então, Deus sempre nos dá o domínio sobre aquilo que estamos fazendo, inclusive sobre nós mesmos. E quando nós perdemos esse domínio, por estarmos utilizando aí do álcool para isso, nós estamos então pecando. E todo pecado tem as suas consequências. Quando ele recobra aqui, ele faz o que? Ele amaldiçoa o filho mais novo. Ele diz que ele será escravo de escravos para os seus irmãos e também abençoa os filhos mais velhos, né? Falando que um será abençoado por Deus, o outro habitará dentro da tenda dos seus irmãos, então, consequentemente, ele também viverá ali das bênçãos, e mais uma vez ele amaldiçoa novamente o filho mais novo, dizendo que será escravo de ambos os irmãos. Então, nós vemos aí como o álcool, a embriaguez, ela é prejudicial. Bom, então nós aprendemos bastante hoje, eu acredito. Nós compreendemos como Deus é misericordioso e Ele é bom, Ele abençoa, né, essa nova geração da humanidade, essa nova fase da humanidade, mas a própria humanidade, né, ali a partir de Noé, amaldiçoa o filho por causa daquilo que ele fez enquanto ele estava embriagado. O filho foi desonroso com o pai. Então, a gente consegue remeter novamente a Adão e Eva, porque você vê mais uma vez, né, que a primeira família já começa a ter problemas, sabe? Não precisa avançar muito, assim como Adão e Eva ali dentro do seu núcleo, né? Os filhos dele, os primeiros filhos já tiveram aquele problema do assassinato. Aqui, os primeiros descendentes também que iam repovoar a terra já começaram mal, já começou um se embriagando e perdendo o controle sobre si, o outro desonrando o pai, expondo a nudez dele, aí o pai vai e amaldiçoa aquele filho. Então você vê que já começa de uma forma errada mais uma vez, e não da parte de Deus. Olha que interessante. Deus vai, mesmo a humanidade se corrompendo, ele pega ali aquele que estava, né, buscando a ele, salva a família, cuida deles dentro da arca, faz com que a terra seja seca novamente para eles poderem habitar na terra, amplia a alimentação deles, aí vai, abençoa, né, para que eles possam ser férteis, se reproduzir, povoar toda a terra, para que possa ter continuidade da humanidade, aí eles vão lá e mais uma vez fazem tudo errado. Nada diferente do que vivemos hoje, né? Deus faz tudo pra gente, abençoa, cuida, protege, dá sol, dá água, dá luz, dá tudo que a gente precisa e a gente vai lá e falha com Deus mais uma vez. E a gente vai ver isso na Bíblia toda, gente. Sempre Deus fazendo pelo homem, cuidando, protegendo, prosperando, ajudando, e o homem toda vez cai, o homem toda vez decepciona a Deus, o homem toda vez se rebela contra Deus, o homem toda vez peca. Infelizmente, essa é a história aqui da Bíblia. É um Deus que está sempre tentando nos ajudar, sempre sendo gracioso, misericordioso, bondoso, compassivo, todos os melhores adjetivos que você possa encontrar. E um homem que sempre falha, que sempre erra, que sempre peca, que sempre vai contra aquilo que Deus tem ensinado, enfim. Então, essa é a história aqui de Gênesis e essa é a história da humanidade com relação a Deus. Então, que nós possamos, né, aprender com tudo que a gente lê na Bíblia, aprender com os erros e os acertos dos homens aqui, das mulheres que Deus colocou, de todas as histórias que Deus colocou aqui nessa palavra, que nós possamos aprender com eles para não cometer os mesmos erros, mas que também nós possamos ver Deus em tudo aquilo que a gente lê, que nós possamos ver a ação de Deus, a bondade de Deus, reconhecer os atributos de Deus em todos os livros que nós lemos, em tudo aquilo que a gente lê aqui na palavra do Senhor que está contida na Bíblia. Amém? Então é isso. Espero vocês no próximo estudo, que vamos falar sobre o capítulo 10 de Gênesis. Até lá. Tchau, tchau.